do que depende o sucesso da sua vida amorosa? O sucesso na vida amorosa depende de três coisas. Primeira coisa. Segunda coisa. E terceira. Muito bem. 3 tipos de conhecer, de conhecimento. Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e conhecer o parceiro. Se você falhar em um destes apenas, você vai falhar na sua vida amorosa, você vai fracassar na sua vida amorosa. Você tem que ter êxito nessas 3 partes. Quando a gente fala em conhecer, por isso a noite do quero te conhecer, quando a gente fala em conhecer, a gente está falando de algo inseparável do amor. Porque é impossível você amar algo ou alguém que você não conhece. Então, se você ama, por exemplo, você ama tecnologia, você ama computação, você ama culinária, você ama automóveis, o que for, esporte, qualquer coisa que você ama de paixão, você ama aquilo porque você conheceu aquilo, você mergulhou naquele assunto, você passou tempo, dedicou sua atenção, investiu, perguntou, questionou, enfim, você se envolveu naquilo de forma que você descobriu algo que ressoou com você. Então, não existe outro caminho para o amor. Você não vai amar aquilo que você não conhece, seja coisas ou seja pessoas. Muitos solteiros se excluem de oportunidades, perdem oportunidades de formar um par com alguém, porque já descartam esse alguém porque não gostaram do visual ou não gostaram de algum detalhe da vida da pessoa sem mesmo conhecê-la. E você não sabe se vai amar aquela pessoa ou não se você não a conhece. É igual aquela pessoa que nunca comeu uma comida e diz, eu não gosto. Você já debateu com alguém sobre isso? Já ofereceu uma comida que você gosta para alguém e essa pessoa diz, não quero. E você pergunta, mas você já provou? É tão gostoso, você já provou, você já experimentou? E a pessoa fala, não. E aí você fala, então como é que você sabe se você não gosta? É ou não é verdade? Mas a pessoa, você sabe que não faz sentido, não é racional, não é inteligente você dizer que não gosta de uma coisa se você não provou. Da mesma forma é você dizer que não vai gostar de alguém se você não conheceu. Ah, mas o visual não me agradou. Tá bom, entendo, o visual às vezes é uma parte, mas você pode encontrar tantos casais que se atraíram inicialmente pelo visual, quanto outros casais que inicialmente não se atraíram pelo visual e depois se apaixonaram. O visual não foi o primeiro ponto de paixão. Mas a gente cresce numa cultura que promove muito o amor à primeira vista. Mas o amor à primeira vista também pode enganar muito. Porque você pode se apaixonar pela aparência e depois, quando aproxima-se, você vê que não é nada daquilo que você fantasiou. Essa questão, ela se aplica no nosso relacionamento com Deus, temos que conhecer a Deus, se aplica no relacionamento com o outro e também com nós mesmos. Você tem que focar nessas 3 partes. E é nos momentos difíceis que a gente conhece melhor uma pessoa, né? Então, a gente sempre fala, né, que quando você, por exemplo, você casa com uma pessoa, você casa com a família dela. Por quê? Ela vem daquele lugar, ela vem daquelas pessoas, ela vem daquele contexto. Muitas pessoas não querem conhecer a família, não querem saber de onde ela veio. Mas para você entender essa pessoa e amá-la, você tem que conhecer, você tem que saber. Então, quando nós nos casamos, muitas coisas que eram problema para mim, o Renato não sabia por quê. Porque a gente não conversava a respeito. Muitas coisas ele veio descobrir a meu respeito depois de muitos anos. Quer dizer, aí
Aí você, mas se amava, a gente se amava, sim, mas não se amava tanto assim, ao ponto de mudar, ao ponto de fazer, peraí, deixa eu fazer por você o que você está pedindo. Não tinha esse amor, não tinha profundidade, porque era o que conheceu, era o que conheceu, acabou. Não foi além. O relacionamento com Deus é assim, né? Quando você conhece Jesus, você se apaixona. Mas não para ali. Quando você se aprofunda em conhecer a Deus através da palavra dele, você começa a ter experiência, você passa por situações difíceis e aí você tem aquele consolo, você tem o discernimento do Espírito Santo. Quer dizer, com o tempo, com as dificuldades da nossa vida, a gente vai amando mais a Deus. Hoje eu conheço muito mais o Renato do que eu conhecia quando eu me casei com ele. Então, hoje eu amo muito mais o Renato. Quer dizer, quanto mais você conhece, mais você pode amar. Quanto menos você conhece, menos você vai amar. Quer dizer, o conhecimento, às vezes você não quer conhecer porque você pensa assim, se eu souber mais, eu vou ver que tem coisas que eu não gosto, então eu não quero saber. Então você não quer saber como é que é em casa, você não quer saber como é que é o relacionamento dessa pessoa com o pai, com a mãe, por que eles não se falam. Você não quer conhecer, porque você pensa, se eu conhecer, eu vou saber de coisas e a gente vai ter que terminar. E eu não quero terminar com essa pessoa. Você está se baseando numa coisa rasa. É justamente o aprofundar é que o amor vem. Hoje, o amor está muito raso. As pessoas amam e depois não viverão uma linda amizade. Aquilo ali não era amor. Quando acontece um problema, perde o emprego, ou um filho morre, uma situação horrível acontece, você vê que muitos casais não ficam juntos. Por que não ficam? Como assim? No momento mais difícil do casal era para eles se apegarem. Não havia o amor profundo, era um amor raso, um amor que se baseia nos momentos bons. Enquanto a gente tira uma selfie, enquanto a gente pode passear, enquanto está tudo legal, esse amor aí, ele é raso, ele não vale. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o primeiro passo para você ter sucesso na vida amorosa é você conhecer o amor. E conhecer o amor não é aqui você conhecer sentimento, conhecer emoções amorosas, românticas, não. É você conhecer o amor na essência. O amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. Deus é amor. Então, se você quer o amor mais puro, real, verdadeiro, você tem que primeiro focar em Deus. Ali você vai conhecer o que é amor de verdade. Então, você tem que buscar conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não conhece o amor, você não ama. E tudo que você viver a partir daí, você pode chamar de amor, de relacionamento, o que for, mas vai ser uma imitação barata. Então você tem que focar em primeiro lugar no conhecimento de Deus. Então, se você teve excelentes pais, que é a raridade hoje em dia, com um casamento excelente, você mesmo assim teve um exemplo falho em algumas partes. Então, quando você conhece o amor de Deus, você tem a referência real, verdadeira. Logo, a partir daí você pode saber o que é um amor saudável, o que é um relacionamento saudável, o que esperar num relacionamento saudável. Quando Deus criou o casamento, Ele criou o casamento como uma analogia do nosso relacionamento com Ele. Se você conhece a Deus, então você sabe se conduzir como marido, como esposa, como pai, como mãe, porque você conhece a Deus. Se você não conhece, então você não tem onde colocar o pé, você não tem onde se apoiar, se estribar. No mundo você ouve N tipo de ideias com respeito ao amor. Há quem diga que casamento é coisa do passado, há quem diga que amor não existe, há quem diga que todo homem trai, há quem diga que mulher
não existe mais mulher boa para casamento. Então o mundo que vem de uma bagagem extensa de frustração amorosa, eles vão vomitando as suas crenças e frustrações, e as pessoas vão alimentando-se disso e se retroalimentando e adquirem crenças sem nem saber de fato o que estão absorvendo. Segundo ponto, conhecer a si mesmo. Por que é importante conhecer a si mesmo? Lembre-se, você só pode amar aquilo que você conhece. Eu preciso me conhecer porque eu preciso me amar também. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, eu não vou me tratar bem. Eu não vou cuidar bem de mim, eu não vou ser bom para comigo mesmo. A gente não cuida bem daquilo que a gente não ama. Então você vê pessoas se sujeitando a relacionamentos ruins, abusivos. Você vê pessoas às vezes que ficam no relacionamento e quem está de fora se pergunta: por que você aceita isso? Por que você se sujeita? Por que você não vai embora? Você não termina logo isso? Todo mundo de fora sabe, enxerga, a pessoa não enxerga. Por quê? Porque ela não se ama. E se ela não se ama, ela não acha que ela merece melhor. Logo, ela acha que aquilo ali é o melhor que ela pode ter, ainda que seja migalhas. Então você precisa se conhecer para que você aprenda o que é se amar, de uma forma sadia, não narcisista, não arrogante, não é? Que algumas pessoas vão para o outro extremo, são cheias de si mesmo, que transbordam arrogância, mas de uma forma saudável, porque o amor de Deus sempre é saudável e equilibrado. Para amar alguém, eu preciso primeiro amar a mim mesmo. E dentro desse assunto, quando você não se ama, você procura alguém para te amar, sabe? E aí por isso que às vezes você vê que tem gente que sempre acha a gente ruim, que se aproveita dela. Por quê? Porque ela não se ama. E a pessoa que se ama, ela vai procurar uma pessoa que se ama também. Então, quem está no mercado para quem não se ama? Quem vai se aproveitar. E não precisa fazer muito, só precisa falar: tá bom, vamos morar junto. Pronto, para ela já foi um amor. Para ela isso aí é: eu te amo, você é tudo para mim. Porque para ela acha que, porque ela não ama, né, não se ama. Para ela acha: olha, alguém quer morar comigo. Ela não vê que a pessoa está se aproveitando do amor dela, está se aproveitando da carência dela. Não, ela vê assim: olha, alguém me quer, sabe? E aí a pessoa às vezes é controladora. Aí você tem os relacionamentos abusivos. A pessoa controla a vida dela e ela se sujeita porque ela pensa assim: olha, ele me ama muito. Ele me ama tanto que ele me protege. Mas porque ela não se ama. E aí fala assim: tá vendo? Olha só esses homens que se abusam. Aí ela, tá bom, sai desse relacionamento. Vai entrar em outro, igual. Porque ela está assim. Por isso que nós falamos: você tem que se curar, você tem que se resolver. Você tem que se resolver, porque senão você vai entrar nos mesmos problemas. Quando você se amar, então vai mudar tudo para você. Você vai saber escolher. Você vai ter padrões. Aí terceiro vem conhecer o parceiro. Obviamente, para que você possa aprender a amá-lo. Se o amor vem do conhecimento, então eu tenho que conhecer essa pessoa bem. Então, amar não é o sentimento de paixão que vem, às vezes, por uma atração física. Atração física, visual, isso passa. Se você olhar, você talvez admira, né, uma celebridade pela beleza. Duas pessoas lindas, celebridades, se unem e você pensa assim: pronto, esses aí nunca vão se separar. Olha só, o homem ideal, a mulher ideal pela aparência. Daqui a pouquinho, um está traindo o outro. Aí você pergunta: poxa, como é que esse cara trai essa mulher? Tem uma mulher dessa e traiu, não foi suficiente para ele. Ela tem um homem desse e traiu, não foi suficiente para ela. Por quê? Porque a aparência, a atração física não é suficiente. Então o amor verdadeiro, ele tem que estar baseado em mais do que isso. Porque o físico vai envelhecer, vai passar. E você sempre vai achar uma outra pessoa fisicamente que você pode dizer é mais bonita. Fisicamente, só olhando o físico. Mas
a embalagem completa que você conhece daquela pessoa, aquilo ali é único. E é isso que você tem que investir para conhecer. A palavra de Deus fala lá em Oséias, diz assim: então conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer, a gente tem que conhecer e prosseguir conhecendo. O casamento não é uma coisa que você faz uma vez e aí pronto, resolveu, né? Que foi o meu erro no início do casamento. Eu casei com a Cristiane e pensei, pronto, coloquei lá o troféu na estante e me voltei para o trabalho. Claro que o meu casamento sofreu, porque eu deixei de prosseguir conhecendo a Cristiane. Eu nem a conhecia ainda, na verdade, conhecia o mínimo dela, mas voltei a minha atenção para o trabalho. Então o casamento sofreu, porque eu impedi esse processo. Então, não importa se vocês estão juntos há 6 meses ou há 60 anos, vocês têm que prosseguir conhecendo um ao outro. E para conhecer, aí entra o como, né? Como você conhece alguém profundamente? Quando eu entendi que ela tinha que vir primeiro na minha vida, depois de Deus, e não o meu trabalho. Não vou parar de trabalhar, tenho que trabalhar, mas primeiro é minha esposa. Então eu tive que voltar a minha atenção para ela. Então isso envolve o quê? Ouvir. Você volta a atenção e você passa a ouvir a pessoa, querer saber da pessoa, conhecer sobre a pessoa. Me fala sobre isso, me fala sobre o seu dia, me fala do que está te chateando, me fala porque você não gosta disso, me fala porque você gosta daquilo, me fala sobre essa experiência que você teve na sua infância, me fala sobre o seu relacionamento estressado com o seu parente. Você se interessa, por mais que aquilo ali para você não seja importante ou relevante pelo assunto em si, mas se é importante para outra pessoa, para você é importante. Que é o conhecimento mais profundo, porque muitas pessoas até conhecem, mas nunca entendem. Ah, eu não te entendo, eu não consigo te entender. Você não se esforçou para entender, porque dá para entender. Você pode não concordar sempre com a pessoa, eu não concordo sempre com tudo que a Cristiane pensa, fala, faz. Nós somos pessoas individuais, temos cabeças diferentes, mas eu entendo, eu procuro entender. Por que ela está falando, agindo daquela forma? E quando eu entendo, então abre um novo horizonte na minha mente. E eu passo a apreciá-la mais na minha cabeça. E isso quer seja com Deus, ou seja com você mesmo, ou com a outra pessoa. Por isso é importante falar, né? Porque às vezes você fala assim, eu não gosto de falar, eu não gosto de me expressar, eu não sou de falar. Mas você não está deixando alguém te conhecer. Porque como que ela vai adivinhar o que está acontecendo dentro de você? Né? Como que alguém vai te entender se você não fala para ela nada? Então você é aquela pessoa incógnita, né? Quieta na tua. Aí acontece um problema, você fica chateado ou chateada porque ele não está entendendo. Claro que não vai entender. Como que vai entender você? Você não fala. E aí fica chateada, a pessoa fica chateada, você fica chateado, você que não fala, você fica chateado, você fica falando com você mesmo, você fica esperando, ela vai entender, ela vai se dar conta. Não vai. Às vezes você precisa falar. Então você quer conhecer a Deus, você tem que investir no seu relacionamento com Ele. Você tem que ouvir a palavra dEle. Vir à igreja não buscando bênçãos apenas, você tem que buscar Ele. Ouça o que Ele fala, venha à igreja para buscar Deus, venha domingo, você vem quinta-feira pela sua vida amorosa, ótimo, mas venha domingo para buscar Deus, para buscar o Espírito Santo, priorize o Espírito Santo na sua vida, passe a ler a Bíblia diariamente, passe a falar com Deus diariamente. Então se você se aprofundar no conhecimento de Deus, você vai conhecer o amor, vai aprender a se amar e vai aprender a amar a outra pessoa, amém?